Então, boa tarde a todos e todas. Tá? Nós estamos aqui na tarde de 3 de novembro de 2025 para a defesa do título de mestre da candidata Amanda Hilgert Fernandes, tá? Com sua dissertação intitulada Emprego de bolhas coagulativas, mecanismos e interações na remoção de íons fluoreto, tá? Sob orientação minha e do professor Manuel Marasquim, que também está aqui, tá? Tendo como banca professor Robson, tá? Da UNIR, Universidade Federal de Rondônia, né? Que trabalhou, né? Foi um dos nossos precursores, assim, da exploração dessa pesquisa, né, de flúor, né, com muita audácia, né, com muita coragem também, eu diria, Robson, porque a gente não tinha nenhuma infra, né, naquela época, não tinha nem como analisar direito o flúor. E a professora Daiane também, né, que é professora aqui da UFSM, também nossa colega e parceira aqui de pesquisa e de trabalho e de banca e tudo. Então, desde já eu agradeço a todos vocês pelo aceite, né, e pela leitura e pelos comentários aí que virão. Então, essa defesa ela vai estar dividida em 3 sessões. Tem a primeira parte, a primeira etapa, na qual a candidata ela faz a apresentação do seu trabalho, né? Aí a segunda etapa é a etapa de arguição, e a terceira etapa é a etapa que a banca ela se reúne para definir o conceito final, se é aprovado ou não aprovado. Tá? Então, nós não temos nota, não, é só se é aprovado ou não aprovado. Muito bem, então, sem mais delongas, eu passo de imediato para ti a palavra, né, Amanda? Boa sorte aí na tua apresentação. Obrigada, professor Elvis. Então, boa tarde a todos. O meu nome é Amanda Hilgert Fernandes. Como o Elvis já comentou, hoje eu vou defender o meu projeto de pesquisa de mestrado no programa de pós-graduação em Engenharia Civil e Ambiental da UFSM, que é intitulado Emprego de bolhas coagulativas, mecanismos e interações na remoção de íons fluoreto. Então, ele foi orientado pelo professor Dr. Elvis Carissimi e co-orientado pelo Dr. Manuel Marasquim. Bom, a apresentação, então, ela vai contar com introdução, revisão da literatura, objetivos, materiais e métodos, resultados e discussão, considerações finais, sugestões e recomendações e referências. Introduzindo um pouco, então, nós sabemos que o aumento da poluição hídrica associado ao crescimento populacional, às atividades industriais e também às características geogênicas, ele tem elevado a preocupação com a disponibilidade e a qualidade da água. Um elemento, então, que vem chamando a atenção é o fluoreto. Ele pode ser benéfico, porém, o seu consumo em excesso ele pode provocar fluorose dentária e também esquelética. Apesar do limite estabelecido pela Organização Mundial da Saúde de 1,5 mg por litro para a água potável e também de 10 mg por litro definido pela legislação brasileira para o lançamento de efluentes, concentrações muito superiores já foram registradas em diversas regiões do mundo, né? E isso representa, então, um sério risco à saúde pública e também ao meio ambiente. Os métodos convencionais de remoção, então, frequentemente eles apresentam limitações na eficiência, enquanto os métodos avançados, eles elevam muitos custos do tratamento. A gente vai aprofundar, então, essa parte dos métodos utilizados um pouco mais para frente. E nesse cenário desse desafio, as bolhas coagulativas, elas surgem como uma alternativa promissora e inovadora, porque ela alia o método da flotação por ar dissolvido, o FAD, com o uso de coagulantes e surfactantes, então, para modificar a superfície das bolhas da flotação, o que aumenta, né, a eficiência na remoção dos contaminantes. Ele se destaca, então, por demandar poucos reagentes, né, o que acaba reduzindo o custo do tratamento, e por poder ser aplicado em baixas concentrações iniciais de fluoreto. Portanto, esse estudo ele investigou os mecanismos envolvidos na aplicação das bolhas coagulativas no tratamento de águas subterrâneas contaminadas com excesso de íons fluoreto.
Iniciando a revisão da literatura, a gente entra brevemente na poluição da água, em que a preocupação com a segurança da água potável ela tem se intensificado devido a fatores naturais, que aqui a gente inclui os biológicos, geológicos, hidrológicos e meteorológicos, e também os antropogênicos, como a agricultura, a mineração, o desflorestamento, o lançamento dos efluentes, né, tanto os industriais quanto os domésticos, sendo que essa poluição ela ameaça os ecossistemas e a saúde humana, afetando inclusive as águas subterrâneas. Essas, então, elas podem ser contaminadas por lixiviação e também por processos redox. Dentre os contaminantes, né, de maior relevância, a OMS destaca para as águas subterrâneas o arsênio, o nitrato e o fluoreto. O fluoreto tendo, então, o limite, como eu falei anteriormente, de 1,5 miligramas por litro, que é estabelecido pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, e também pela portaria número 888 aqui no Brasil. Porém, aqui no Rio Grande do Sul, a portaria número 10 de 1999, ela define os valores ideais de 0,6 a 0,9 miligramas de fluoreto por litro, considerando a média das temperaturas máximas diárias. O flúor ele ocorre naturalmente no ambiente, sobretudo em águas subterrâneas, sob a forma de fluoreto. Em concentrações moderadas, aqui a gente fala de 0,5 a 1,5 miligramas por litro, ele traz benefícios à saúde, como, por exemplo, a prevenção da cárie dentária e o fortalecimento dos ossos e dos dentes. No entanto, a sua concentração ela varia expressivamente, né? E é devido a fatores geológicos e antropogênicos, como, por exemplo, a dissolução de minerais, principalmente a fluorita, as atividades vulcânicas, o uso de pesticidas, de fertilizantes e também a presença de lodos e esgotos, podendo alcançar aí concentrações que variam entre 0,001 até 2.800 miligramas por litro em águas naturais. A ingestão em excesso, então, ela já foi associada a problemas gastrointestinais, a redução cognitiva em crianças, a fluorose dentária e a fluorose esquelética, sendo que a fluorose esquelética ela pode evoluir para casos incapacitantes. Dessa forma, né, a gente sabe que o controle da concentração do fluoreto ele é essencial para a gente equilibrar os benefícios e os riscos que ele provoca. Aqui nessa figura, então, a gente pode observar as doses de referência para alguns efeitos provocados pelo consumo do fluoreto, os principais efeitos adversos relacionados ao seu consumo excessivo e as suas manifestações no corpo humano, sendo que abaixo de 0,5 miligramas por litro aumenta a probabilidade do desenvolvimento de cárie dentária, entre 0,5 e 1,5 miligramas por litro ocorre o desenvolvimento correto de dentes e ossos, a prevenção da cárie e também a produção de células sanguíneas. Acima de 1,5 miligramas por litro, ele já está associado, então, ao desenvolvimento da fluorose dentária. Acima de 4 miligramas por litro, da fluorose esquelética. E acima de 10 miligramas por litro, a casos de fluorose incapacitante. Bom, diante desse cenário, né, diversas tecnologias elas vêm sendo desenvolvidas, vêm sendo estudadas para remover o excesso de fluoreto nas águas. E aqui a gente inclui a adsorção, que é realizada utilizando materiais como alumina ativada, hidroxiapatita e óxidos metálicos. Ela é amplamente aplicada devido ao seu custo, né, que é relativamente baixo, e por apresentar, então, uma boa eficiência. Contudo, ela sofre as limitações relacionadas à disponibilidade dos adsorventes, o custo de produção dos mesmos e também interferência de outros íons que estão presentes na água. A precipitação e coagulação, então, ela utiliza reagentes químicos como cal, sais de cálcio e alumínio para promover a formação de precipitados e agregados. Porém, ela também apresenta limitações, principalmente quando a gente fala em baixas concentrações de fluoreto. E também ela acaba gerando resíduos, né? Especialmente os que contêm um grande residual de alumínio, que já foi associado a efeitos neurotóxicos.
A troca iônica, então, ela é realizada com materiais microporosos, ela apresenta uma alta eficiência de remoção de fluoreto e um baixo custo operacional. Porém, a sua eficiência ela também é reduzida pela presença de íons competitivos, como, por exemplo, os sulfatos e carbonatos, que estão bastante presentes nas águas, além da necessidade do manejo de efluentes residuais, que comumente apresentam um pH baixo. Os processos de membrana, então, também são bastante utilizados. Eles incluem a osmose reversa, a eletrodiálise e a nanofiltração, e possuem altas taxas de remoção. Porém, apesar dessa eficácia, eles enfrentam desafios, como, por exemplo, um alto custo, um elevado consumo de energia ou então elevado consumo de água, dependendo da técnica utilizada, e também o descarte de rejeitos. Dessa forma, então, a gente pode ver que, apesar de termos muitas técnicas promissoras, todas elas apresentam alguma limitação, seja referente ao custo, ou a necessidade de muita energia, ou a interferência de outros íons, não havendo ainda um método que concilie a eficácia, a acessibilidade e a sustentabilidade em larga escala. Vale ressaltar também que as técnicas que apresentam uma maior eficiência de remoção são as avançadas, sendo o tratamento convencional pouco eficiente para baixas concentrações de fluoreto. Bom, o método de bolhas coagulativas, então BC, ele vem ganhando destaque no tratamento de águas devido à eficiência, né, e o potencial para redução do uso de insumos, que acaba reduzindo o custo do processo. Ele é originado, então, do método de bolhas coloidais e utiliza bolhas estabilizadas com surfactantes e ou coagulantes, resultando, então, numa maior estabilidade, um menor diâmetro e uma maior capacidade de interação das bolhas com o poluente. Ele pode ser encontrado na literatura com outras denominações, como, por exemplo, coagulação por flotação de microbolhas coloidais coagulativas ou apenas bolhas coagulativas, que é essa forma, então, como a gente vai abordar o método de funcionalização da superfície das bolhas com a utilização de coagulante e surfactante, conforme o método descrito por Manaskin, De Paulo e Carissimi no artigo de 2023. Conforme citado anteriormente, então, o método ele combina alguns princípios, como princípios da flotação por ar dissolvido e da coagulação, onde bolhas de gás, geralmente formadas por ar, elas são estabilizadas com o surfactante e coagulante para aumentar a eficiência na captura de poluentes. O surfactante, então, ele tem como função principal estabilizar as bolhas, reduzindo a tensão superficial da solução, o que permite, então, a formação de bolhas menores, com uma área superficial específica maior. Enquanto o coagulante, ele promove a neutralização das cargas e também ele auxilia na adesão dos poluentes às bolhas, potencializando a eficiência do processo. A eficiência, então, ela está associada às interações eletrostáticas entre bolhas, surfactantes e poluentes, e pode ser mediadas por forças de Van der Waals, ligações de hidrogênio e outras interações intermoleculares. A estabilidade coloidal ela é comumente explicada pela teoria da LVO, que considera um equilíbrio entre as repulsões elétricas da dupla camada e a atração das forças de Van der Waals. Mais recentemente também a gente tem a teoria XDLVO, que é uma versão estendida da DLVO, e ela também considera outras forças, como as forças estruturais. Bom, a carga superficial das bolhas, ela é dependente do surfactante, e isso então pode determinar a adesão dos poluentes às bolhas. Enquanto os parâmetros como tensão superficial e concentração micelar crítica, a CMC, do surfactante, influenciam a formação e também a estabilidade das bolhas. Por isso que é recomendado, então, o uso de surfactantes com carga oposta ao poluente-alvo, para que haja essa atração entre as bolhas e o poluente. A eficiência do método ela também depende de parâmetros como a dosagem do coagulante, que auxilia na neutralização das cargas e na geração de bolhas mais estáveis e densas, enquanto o seu excesso ele pode reestabilizar
com os coloides, então tem que ter um ponto ideal. O tipo de surfactante, ele auxilia, então, na interação bolha-poluente, reduz a tensão superficial e, assim, ele permite a formação de bolhas menores. O pH, ele afeta a capacidade de combinação e também a estabilidade das bolhas, a taxa de fluxo, que influencia no tamanho das bolhas geradas. A vazão das bolhas também ela já foi citada como um parâmetro crítico para a eficiência geral, né, do processo de bolhas coagulativas. E a pressão de saturação, que também foi relacionada à eficiência na geração das bolhas. Nesse trabalho, então, os parâmetros investigados incluem a dosagem do coagulante, o pH, a taxa de fluxo e a vazão das bolhas. Enquanto o tipo de surfactante e a pressão de saturação, eles foram selecionados com base na literatura. Foi utilizado ainda um floculador tubular helicoidal, que promove uma agitação hidráulica, e por isso, então, foram analisados também alguns parâmetros hidráulicos, como o gradiente de velocidade e o número de Kemp. Esse estudo ele teve como objetivo geral investigar a aplicação do método de bolhas coagulativas para a remoção do excesso de íons fluoreto em águas subterrâneas, e para isso foram conduzidos testes preliminares no JAR-teste e também na unidade helicoidal de precipitação por flotação, a UHPF, para selecionar o coagulante mais eficiente, seguido do planejamento experimental pelo delineamento composto central rotacional, DCCR, a fim de otimizar as variáveis, né, que foram apresentadas ali no slide anterior, sendo os dados obtidos analisados estatisticamente para identificar as condições ideais de operação, permitindo avaliar a eficiência do método. Além disso, foi ainda investigado o mecanismo de atuação das bolhas por meio de análises do potencial zeta, tamanho das bolhas geradas e também da velocidade de ascensão. Com isso, a gente buscou, então, compreender os fatores, né, que justifiquem o desempenho do processo e também as possibilidades de aplicação real. Bom, a metodologia deste estudo ela foi baseada em trabalhos de Zeng e colaboradores de 2018 e 2019 e no trabalho de Maraskin, De Paula e Carissimi, de 2023, que desenvolveram técnicas de bolhas coagulativas altamente relevantes nesse contexto. Os experimentos foram, então, conduzidos na Universidade Federal de Santa Maria e foram divididos em algumas etapas, sendo que na primeira etapa foi determinada a concentração micelar crítica, né, a CMC, do surfactante selecionado por meio de condutivimetria. O surfactante selecionado, então, foi o cocoamido propilbetaína, o CAPB, que é um surfactante anfotérico. Na segunda etapa, então, foi selecionado o coagulante mais eficiente por meio de ensaios tanto no JAR-teste quanto na UHPF, e para isso foram utilizados reagentes de grau analítico, que foram o cloreto de cálcio, o cloreto férrico e o sulfato de alumínio, e também um comercial, que foi o cloreto de polialumínio, o PAC 30%. Conforme a literatura, então, foram aplicadas as concentrações de 0,05, 0,25 e 0,50 milimols por litro para cada coagulante. Na terceira etapa, então, foi desenvolvido, né, o planejamento experimental pelo DCCR, considerando as variáveis, né, a concentração do coagulante, o pH, a vazão das bolhas e a taxa de fluxo, e assim foram identificadas as condições ideais para a realização das análises de investigação dos mecanismos. Bom, foram ainda utilizadas água subterrânea natural e uma água subterrânea sintética que foi produzida no laboratório, além da unidade helicoidal de precipitação por flotação, que é baseada nessa estrutura que está aqui nessa imagem, proposta por Maraskin, De Paula e Carissimi, em 2023, para a geração das bolhas coagulativas. As análises, então, incluíram a quantificação do fluoreto por cromatografia iônica, a avaliação de ânions interferentes, medidas de potencial zeta e de parâmetros hidrodinâmicos, bem como a caracterização das bolhas, para uma melhor compreensão da eficiência e dos mecanismos envolvidos no processo. Para a realização dessas análises, então, foram aplicadas as equações de eficiência, de diluição
a equação do gradiente de velocidade para misturas hidráulicas, as equações de Reynolds, de Swaim-Jane, de Darcy-Weisbach e, por fim, a equação do número de Kemp, que a gente obteve, então, multiplicando o gradiente de velocidade pelo tempo de mistura, conforme as equações apresentadas aqui. A determinação da concentração micelar crítica do CAPM, ela foi realizada por meio de medições de condutivimetria, totalizando, então, 100 pontos analisados em triplicata, cujas médias elas foram utilizadas para gerar esse gráfico aqui no Excel. O ponto de mudança do parâmetro observado, então, ele indicou a CMC em 0,000305 mols por litro, que é um valor condizente com o encontrado na literatura, onde a CMC do CAPB variou de 0,0002 até 0,004 mols por litro. A partir desse ponto, então, a gente pode assumir que ocorre a formação espontânea de micelas, que são importantes para a estabilidade das bolhas. Considerando, então, que a concentração ideal do surfactante ela deve ser próxima à CMC para evitar o uso excessivo de reagentes e também garantir a estabilidade das bolhas, esse valor encontrado de 0,305 milimols por litro foi utilizado como referência para os ensaios subsequentes que utilizavam o surfactante. A seleção do coagulante, então, ela iniciou por meio de ensaios no jar teste, aplicando diferentes concentrações e em condições controladas, com análise cromatográfica das amostras em triplicata. Nas condições iniciais, a gente utilizou água destilada com 5 mg de fluoreto por litro, né, que foi adicionado a partir de fluoreto de sódio, e um pH natural com média de 6,5. Os coagulantes, então, eles apresentaram uma baixa eficiência de desfluoretação, com um valor máximo de 2% para o PAC. Em seguida, os testes foram repetidos com água subterrânea natural coletada de um poço, ajustada à mesma concentração de fluoreto que a gente utilizou anteriormente com a água destilada, na qual o cloreto de polialumínio ele apresentou um melhor desempenho, atingindo 5,8% de desfluoretação, seguido então pelo sulfato de alumínio, que alcançou 1,6%. Essa diferença aí no desempenho, ela sugere então uma maior interação do PAC com o fluoreto, possivelmente devido à formação de pontes entre partículas. Foi ainda observado nesses ensaios um aumento proporcional de cloretos e sulfatos, né, dependendo da dosagem do coagulante utilizado, destacando então a importância desse controle dos resíduos pós-tratamento. Com base nos resultados, então, o PAC ele foi selecionado juntamente com sulfato de alumínio para os ensaios subsequentes na unidade helicoidal de precipitação por flotação. Com o objetivo, então, de selecionar o coagulante mais eficiente, foi montada a UHPF, cujo funcionamento ele pode ser visto aqui nessa imagem, em que a água contaminada ela é puxada por uma bomba periférica controlada por um rotâmetro, que aqui é a nossa taxa de fluxo, e ela é encaminhada, então, até a tubulação helicoidal de 12 metros, que é o nosso floculador tubular helicoidal, o FTH, onde ela se encontra com a vazão que vem do vaso saturador, onde contém os insumos, e este, então, está acoplado a um compressor de ar, sendo controlado, então, por um outro rotâmetro, e aqui nós temos a nossa vazão de bolhas. Os ensaios eles foram realizados operando em fluxo contínuo, com vazão de fluxo de 20 litros por minuto, uma vazão de bolhas de 0,8 litros por minuto. E, inicialmente, a gente utilizou uma água subterrânea natural contaminada com 5 mg de fluoreto, que foi caracterizada conforme essa tabela aqui. O pH estava neutro, a pressão de saturação foi de 0,4 megapascal. Usando apenas os coagulantes, então, a gente alcançou 5,3% de eficiência de desfluoretação, com o PAC em concentração de 0,10 milimols por litro.
Foi então coletada a água de um segundo poço da UFSM, que foi caracterizada conforme essa outra tabela aqui, e adicionado 5 miligramas de fluoreto por litro. Essa água, então, ela já possuía um pouco mais de cloreto, sulfato e nitrato na sua composição, quando a gente compara a primeira água utilizada. E foi, então, feita uma pequena análise comparativa com ambos coagulantes, na mesma concentração, de 0,10 milimols por litro. A eficiência real de desfluoretação, então, ela pode ser observada aqui nesse gráfico, em que os valores eles demonstraram um leve aumento comparado aos valores obtidos anteriormente, chegando então a 15% de eficiência para o PAC. Os resultados, então, eles sugeriram uma possível influência da composição da água na eficiência de desfluoretação. Para contornar esse efeito, também testar essa hipótese, foi preparada uma água sintética baseada em estudos de monitoramento regional, coletada desse segundo poço, né, da UFSM, sendo adicionado, então, 3 miligramas de fluoreto por litro, e os valores de cloreto e sulfato de sódio que estão caracterizados nessa tabela aqui. Nesses ensaios, ainda foi adicionado o surfactante CAPB em sua CMC, e foi observada, então, uma melhora na remoção do fluoreto, especialmente com o uso do PAC, que atingiu 40% de eficiência na concentração de 0,25 milimols por litro. Esses resultados, então, eles indicaram que a presença de ânions e a adição do surfactante favoreceram a desfluoretação, bem como o aumento da concentração do coagulante, e assim o PAC ele foi selecionado como coagulante ideal para os ensaios subsequentes, utilizando uma água sintética ajustada aos padrões de potabilidade do Ministério da Saúde, né, que considera os limites de 250 mg por litro para cloreto e sulfato, 10 mg por litro para o nitrato e 1 mg por litro para o nitrito. Após a seleção do PAC como coagulante ideal, foi aplicado, então, o delineamento composto central rotacional para otimizar as condições do processo de desfluoretação. Foram realizados aqui 28 ensaios, empregando o surfactante CAPB em sua CMC e água sintética produzida caracterizada conforme essa primeira tabela aqui. Os valores reais e codificados do DCCR eles podem ser visualizados aqui nessa segunda tabela, onde X1 é a concentração do coagulante PAC em milimols por litro, X2 é o pH, X3 é a vazão das bolhas em litros por minuto e o X4 é a nossa taxa de fluxo em litros por minuto. Bom, após a realização dos 28 ensaios, então, os dados foram analisados no software Estatística 7, com grau de confiança de 95% e um alfa de 0,05, identificando a concentração do coagulante, o pH e a interação do pH com a vazão das bolhas como variáveis significativas, com um R² de 0,88, validado estatisticamente por ter o F calculado de 6,63, maior do que o F tabelado de 2,55. Aqui ao lado, então, a gente pode observar as superfícies de resposta para compreender um pouco melhor o comportamento das variáveis e também as suas interações. Ao reduzir, então, o grau de confiança para 90% e o alfa para 0,10, novas variáveis se mostraram relevantes, sendo a vazão de bolhas linear e a taxa de fluxo quadrática, além da interação, então, entre a concentração do coagulante e a taxa de fluxo, resultando, assim, em um modelo mais ajustado. Então, desconsiderando as variáveis não significativas, a gente obteve um F calculado de 10,67, maior do que o F tabelado de 2,02. As análises, então, indicaram que o aumento excessivo na concentração do coagulante pode reduzir a eficiência de desfluoretação, enquanto um aumento moderado no pH e também na vazão das bolhas pareceu favorecer o processo, existindo, claro, pontos ótimos, né, para cada parâmetro.
O modelo final ele foi expresso por essa equação, que sintetiza, então, as variáveis significativas e as suas interações, representando o comportamento do sistema. A partir das melhores condições encontradas, né, nesse planejamento experimental, foram novamente realizados os ensaios 7, 22 e 26, que têm as suas variáveis demonstradas aqui nessa primeira tabela. Assim, a gente investigou a perda de carga e também o comportamento hidrodinâmico geral do sistema. Para isso, foi acoplado 2 plugs, né, a um manômetro, um antes e um após o floculador tubular helicoidal, permitindo medir, assim, a diferença de pressão e aplicar as equações que eu mencionei anteriormente. Os resultados, então, indicaram pressões diferenciais de 154.000, 186.000 e 175.000 pascais, respectivamente, para os ensaios 7, 22 e 26. E conforme essa segunda tabela aqui, os valores de Reynolds eles foram superiores a 30.000, caracterizando assim um escoamento plenamente turbulento. Esse regime ele é intensificado pela curvatura helicoidal da tubulação, que promove um fluxo secundário e uma maior turbulência. Então, resultou também em altos valores do gradiente de velocidade, que a gente pode observar que foram todos acima de 3.000 segundos na menos 1. Diferentemente do que ocorre em sistemas de sedimentação, onde altos valores do gradiente de velocidade eles podem romper os flocos, nesse estudo, a elevada taxa pareceu favorecer o processo de desfloritação, possivelmente pela maior frequência de colisões. O ensaio 26, então, ele apresentou o maior número de camp e também obteve a melhor eficiência de desfloretação, evidenciando que teve uma influência positiva, né, entre a dinâmica do escoamento e o desempenho do método. As análises de potencial zeta, então, elas permitiram compreender a influência do tratamento na carga superficial das partículas e na estabilidade coloidal do sistema. Sendo que a água sintética, né, a água que a gente produziu, apresentou um potencial zeta de menos 19,20 mV num pH 7, enquanto o ensaio 26, após o tratamento, apresentou um valor de 5,11 mV e teve um pH levemente reduzido para 6,34. Bom, o potencial zeta de menos 19,20 para a água, ele pode indicar as partículas estáveis, né, relativamente estáveis, com cargas negativas predominantes. E após o tratamento, então, essa mudança das cargas superficiais pode ter sido devido à neutralização das cargas devido ao uso do coagulante PAC. E também essa leve redução do pH, ela pode ter causado uma possível protonação das superfícies e podem provocar, então, uma mudança na composição e também na carga superficial da bolha. Isso, então, pode ter favorecido a desestabilização coloidal e a agregação das partículas, contribuindo, então, né, para a nossa desfloretação, que era o objetivo do método. Assim, os resultados, eles indicam que o mecanismo predominante foi a neutralização de carga e ou a compressão da dupla camada elétrica. A análise do tamanho das bolhas, ela foi realizada no ensaio 26, que foi o que apresentou, né, o melhor desempenho, e ela foi feita, então, pelo software ImageJ, revelando, assim, uma distribuição polidispersa, composta por bolhas e microbolhas, sendo que microbolhas normalmente apresentam o diâmetro inferior a 100 micrômetros. E aqui nós encontramos, então, diâmetros variando de 17 a 816 micrômetros, onde foi predominante as faixas de 1 a 100, de 101 a 200 micrômetros, com 31,8%, seguido das faixas de 1 a 100 micrômetros, com 26,8%.
Essa predominância, então, de micro e pequenas bolhas, ela indica uma geração eficiente, sendo que 84,4% apresentou dimensões inferiores a 301 micrômetros, o que favorece, então, uma maior área de contato e também uma melhor estabilidade das bolhas. O período de duração das bolhas foi de 15 minutos, superior ao relatado em outros estudos na literatura, demonstrando, então, uma boa consistência e o desempenho do método. Observou-se ao longo do tempo a redução gradual na quantidade e na velocidade de ascensão das bolhas, possivelmente associada à coalescência natural. Porém, aqui a gente pode observar, então, a sedimentação de alguns insumos. Eu acelerei no início ali para a gente ver as bolhas subindo, agora ele está em velocidade normal. E a gente pode ver que tem uma mancha branca descendo na imagem e carregando uma bolha ali com ela. Desceu. Mas, no geral, então, a dispersão ela foi compatível, né, com o método de bolhas coagulativas. Foi realizada ainda uma análise comparativa que demonstrou, então, a influência dos insumos na estabilidade, no tamanho e na dinâmica das bolhas, sendo que no ensaio 1 foram geradas bolhas apenas com água destilada, apresentando uma curta duração e um comportamento instável, como a gente pode ver aqui na tabela 1, a duração das bolhas, e na segunda tabela a gente pode ver a velocidade média de ascensão delas, no início quanto no final do período de vida, e ela apresentou, então, grandes variações na velocidade. O ensaio 2, houve a adição de coagulante, né, o PAC, na concentração que nós estávamos usando no ensaio 26, que acabou dobrando o tempo de vida das bolhas e também aumentou a eficiência de desfluoretação. Ele acabou ainda reduzindo as variações, né, de velocidade ao longo da ascensão, como a gente pode ver, comparado ao ensaio 1. Já no ensaio 3, então, foi aplicado o coagulante e o surfactante e foram obtidos, então, as menores velocidades iniciais, uma maior estabilidade, né, e também a presença de bolhas menores, como a gente pode ver nas dimensões das bolhas. Possivelmente, então, foi devido à redução da tensão superficial provocada pelo surfactante, e esse comportamento sugeriu, então, que o uso combinado dos insumos favoreceu a permanência das bolhas na solução, aumentou a área específica de contato e também potencializou a captura do poluente, consolidando, então, o surfactante e o coagulante como elementos-chave na estabilidade e na eficiência do método de bolhas coagulativas. Aqui a gente pode observar, então, a diferença visual logo após a coleta em cada ensaio, sendo que o primeiro tem apenas água destilada, o segundo tem apenas o coagulante, e o terceiro, então, tem a combinação do PAC e do CAPB, que demonstrou uma maior densidade das bolhas. Bom, o estudo ele demonstrou que o método de bolhas coagulativas é uma alternativa promissora para a remoção de íons fluoreto em águas subterrâneas, com destaque para o uso do cloreto de polialumínio, o PAC, como coagulante mais eficiente. As análises elas revelaram que as características da água podem influenciar na eficiência de desfluoretação e que a presença de ânions adicionais não prejudicou o processo. O planejamento experimental, então, ele indicou condições ideais em pH 7, concentração de coagulante de 0,26 milimols de alumínio por litro para o PAC, a vazão de bolhas, então, de 0,8 litros por minuto e uma taxa de fluxo de 20 litros por minuto, com dosagens, então, de coagulante reduzidas comparadas ao que a gente encontra na literatura. O escoamento turbulento no floculador tubular helicoidal e o alto gradiente de velocidade e o número de Kemp, eles pareceram, então, favorecer a remoção, que foi reforçada pela neutralização das cargas observada na análise do potencial zeta. As análises mostraram ainda a formação de bolhas e microbolhas com uma boa estabilidade e com uma duração de até 15 minutos.
potencializada, então, pela combinação do coagulante com surfactante, e também contribuiu para a redução da velocidade de ascensão e o aumento de contato com o fluorito. Bom, embora a concentração final de fluoreto não tenha atingido o padrão de potabilidade de 1,5 mg por litro, foi alcançado, então, um valor de 1,62 e uma eficiência de até 46% de desfluoretação. Esse estudo, então, ele forneceu importantes informações sobre o método de bolhas coagulativas, se destacando, então, pelo baixo consumo de insumos, uma relativa simplicidade operacional, a possibilidade de aplicação a baixas concentrações iniciais de fluoreto, uma fácil adaptabilidade à água que será tratada e um potencial de integração a outros tratamentos, abrindo caminho, assim, para estudos futuros, né, para fazer, então, esse aprimoramento técnico do sistema. Bom, o método de bolhas coagulativas, ele requer mais estudos, né, para o seu aprimoramento, para a gente consolidar ele e poder aplicar em escala real. Recomendo-se, nesse sentido, investigar diferentes tipos de surfactantes e também de coagulantes, bem como testar o método em concentrações mais elevadas de fluoreto e também na remoção de outros contaminantes, até para a gente poder ampliar o potencial para o uso em efluentes industriais. Bom, o sistema ele apresentou também uma sensibilidade, sendo sugerido aqui o uso de equipamentos mais precisos para o controle tanto da vazão das bolhas quanto da vazão de fluxo, para garantir uma maior reprodutibilidade dos resultados. Além disso, é proposto também utilizar uma nova forma de geração das bolhas, principalmente utilizando bombas específicas, né, em substituição ao vaso saturador, porque assim vai simplificar bastante a operação, vai permitir um funcionamento contínuo do sistema, né, viabilizando a aplicação prática dele. Por fim, então, é sugerida empregar técnicas de modelagem e também de simulação computacional para descrever o comportamento do escoamento e investigar melhor essa distribuição de velocidades e de pressões ao longo da tubulação helicoidal. Aqui eu deixo as referências que eu utilizei para a elaboração dessa apresentação. E, por fim, eu gostaria de agradecer a todos pela atenção, gostaria de agradecer à banca pela disponibilidade, pela leitura e pelas sugestões, ao meu orientador e ao co-orientador pelo auxílio que me deram, pelos esclarecimentos durante todo o desenvolvimento desse trabalho, pela paciência, principalmente, aos técnicos do laboratório, por toda a ajuda em todas as execuções, né, dos meus experimentos, e também pelas análises, que não foram poucas, realizadas durante esse tempo, e a todos que, de alguma forma, contribuíram, né, para a conclusão desse projeto de pesquisa. Além disso, o presente trabalho foi realizado com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Então, muito obrigada, e agora eu abro espaço para dúvidas, sugestões e comentários. Muito obrigado, então, Amanda, pela apresentação.